Quando eu estou avaliando, então, os elementos produtivos ali do rebanho de cria, são outros indicadores, né, que têm a ver com esse desempenho. Então, a gente tem dois blocos ali, digamos assim. Aquilo que está ligado à produção de bezerros, é o carro-chefe da minha cria, mas aquilo também que está ligado à produção de quilos ou de arrobas por hectare dentro da minha fazenda. Então vamos falar aqui de indicadores de desempenho reprodutivo e na produção de bezerros. O principal indicador deles é quantos quilos de bezerro eu desmamo por hectare ano. Por que esse indicador é tão importante? Porque ele faz alusão a todo o desempenho reprodutivo da fazenda, todo o cuidado que eu tive com esses animais durante o processo de mortalidade, o manejo desses bezerros e genética e nutrição que me levam a esse bezerro a ser mais pesado do que era antes, né? Tudo isso está envolvido, né? E também se relaciona com a minha capacidade de equilibrar, né, a produção, demanda e oferta forrageira, quer dizer, minha capacidade como produtor de comida de manter um rebanho maior ou menor dentro da fazenda e principalmente essa relação de matrizes percentualmente ao meu rebanho médio. Quanto mais matriz eu tenho em relação ao meu rebanho médio, normalmente melhor, porque eu tenho animais em produção, né, um percentual maior em animais em produção dentro do meu sistema de cria. Então, o primeiro indicador é esse. Qual é o indicador que tem maior relação, então, com quilos de bezerros desmamados por hectare? São quilos de bezerros desmamados por matriz exposta. E como a gente calcula isso? Bom, eu peso todos os meus animais na desmama, divido isso pelo volume de matriz que entraram em reprodução lá atrás. Então vamos lá, vamos supor que em novembro, né, setembro, outubro, nós tínhamos a nossa estação de monta, entraram lá 1000 matrizes, depois da prenhez até o nascimento, e depois, no momento da desmama, eu peso os animais todos e divido esse peso total por essas matrizes que entraram lá atrás, não aquelas que estão em reprodução naquele ano. Lembrando que isso, então para isso eu preciso de um registro. Então quantos quilos de bezerros eu amei por matriz exposta. O que a gente busca? A gente busca romper a barreira dos 160 quilos de bezerros mamados por matriz exposta. Esse é um alvo e tem fazenda passando disso. Isso reflete muito a nossa eficiência reprodutiva e naturalmente todas as características de nutrição, genética e assim por diante que colocam lá um bezerro pesado na mãe. O que a gente quer é que a mãe desmame um bezerro acima de 50% do seu peso. Qual é o elemento então, o indicador que tem grande correlação com quilos de bezerros mamados por vaca exposta? Taxa de desmame. E como a taxa de desmame é composta? Né? Ela é composta basicamente da minha fertilidade, pela perda pré-parto, mortalidade de bezerro e naturalmente a gente chega ali até a nossa taxa de desmame. A taxa de desmame seria todos os bezerros desmamados, então a gente conta os bezerros da desmama e divide esse número de bezerros lá pelo volume de matrizes que entraram em reprodução. O que a gente gostaria é de romper a barreira dos 75%. Naturalmente que as fazendas, eu vou explicar isso depois, que as fazendas que têm muitas vezes tem uma performance financeira melhor, nem sempre tem a maior taxa de desmame, porque na verdade o grande indicador de produção é arrobas produzidas por hectare, então ele tem outros elementos que ajudam nessa produção aí, digamos assim, que vão interferir positivamente no resultado final da fazenda, mas a gente vai chegar lá. Então, portanto, fertilidade, a partir da fertilidade, perda pré-parto, que é a diferença entre o volume de animais que estavam prenhes e o volume de animais que pariram, ali tem a taxa de natalidade, naturalmente, dali para frente é a mortalidade de bezerro, né? Quantos bezerros nasceram e quantos bezerros morreram. Né? A gente acompanha isso ao longo do tempo, mas o número fechado mesmo é o volume de bezerros desmamados em detrimento ao volume de bezerros nascidos. Então a taxa de desmame ela pega todo esse processo e a gente entende que fazendas com animais mais jovens, matrizes mais jovens, por diante tem esse número diferente aí de matrizes mais adultos. Bom, benchmark está aí para isso, o que a gente quer é romper essa casa 75% e muito cuidado com a perda pré-parto, muito cuidado com a mortalidade de bezerro. Muitas vezes a gente é muito bom em emprenhar, né, na reprodução aí dos nossos animais, a gente tem uma taxa de fertilidade alta, né, só que a gente não dá muita atenção para tudo aquilo que interfere na perda pré-parto. E ali tem um dinheirão. Né? Eu empreiei lá 85% das minhas matrizes e tive uma perda da prenhez ou desmame de 10%, de 15%. Se eu gastei um dinheirão, manejei esses animais e cheguei ali, na hora um pouquinho antes de nascer os bezerros, eu perdi
né, bastante dinheiro nesse processo. E depois disso é verdadeiro também. Quando os bezerros nascem, dali para frente, às vezes eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7% de mortalidade de bezerro. Na hora de colher o nosso dinheiro, já gastou essas vacas desde a preparação delas para a matriz, na estação de monta, custos todos lá envolvidos com a reprodução, seja ETF ou não, né? A gente tem essa manutenção desse animal durante todo esse tempo e a gente chega aqui no final das contas e deixa esse bezerro morrer por uma falha de manejo, um problema sanitário ou não estar preparado adequadamente com a nossa mão de obra para atender esse momento. Então, esse elemento, todos esses elementos que eu disse, tem naturalmente muito a ver com o GMD. Por quê? Eu produzo mais, a minha produção em quilos é maior quando eu tenho mais ou menos mortalidade. Quando eu tenho mais mortalidade, a minha produção tendencia a ser menor. Né? Quando eu tenho mais ou menos fertilidade, se eu tiver maior fertilidade, a chance de eu produzir mais bezerros é maior, então a chance de produzir quilos de bezerros mamados por vaca exposta é maior e a chance de produzir quilos de bezerros mamados por hectare é maior. Então todos esses elementos têm muito a ver com o GMD, não é aquele GMD que a gente mede facilmente ou compara com aquele peso ali inicial e final dos lotes de boi. Então é um cálculo um pouco mais complexo, mas tem tudo a ver. E o outro elemento, né, que tem muito a ver com o GMD da fazenda é a idade, digamos assim, das nossas matrizes, né? Quanto mais a gente tiver matriz em crescimento no nosso rebanho, maior a chance da gente produzir mais arrobas por hectare, né? Mais quilos por hectare. Por quê? Porque essa matriz, além de estar produzindo os seus bezerros, ela também está produzindo quilos para ela própria, né? Então eu entro lá com uma novilha de 300 quilos e no final, como matriz, ela está lá com 450 ou 500 quilos. Então esse peso foi produzido. O problema é que muitas vezes eu tenho esse ganho, por exemplo, 150 quilos do momento que ela entrou em reprodução até a vida adulta dela, e às vezes eu deixo de colher isso, ou demoro a colher isso, porque essas matrizes ficam muito tempo dentro da minha fazenda, ou seja, a idade média das matrizes fica muito alta. Então, um exemplo bobo é, se eu tenho 150 quilos e deixo 3 crias dentro dessa fazenda, eu tenho lá 50 quilos por ano. Se fica 5, eu vou lá ter 30 quilos por ano. E a gente sabe também que tem uma curva ótima ali, tem alguns pesquisadores que determinam isso, uma curva ótima entre produção individual das matrizes e a produção dos seus bezerros. Lembrando que o bezerro da novilha é um pouco mais leve e assim por diante. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse elemento, a idade das nossas matrizes. E além disso, esse percentual de matrizes e animais em produção no meu rebanho. Muitas vezes a gente fala da precocidade sexual por vários motivos, de produzir um bezerro a mais, tudo bem, mas quando eu tenho um animal que ele entra em reprodução mais cedo, normalmente eu aumento o percentual de animais produzidos do meu rebanho médio. E lembrando que eu produzo alimento por hectare e colho por cabeça. Então, quando eu tenho essa precocidade que eu retiro, por exemplo, uma categoria de recria e já passo ela diretamente para a reprodução no seu primeiro ano, com os 14 meses, muitas vezes eu consigo aumentar o volume de matriz, né, na mesma área, o que vai naturalmente, se tudo correr bem, provocar maior desempenho lá. E isso aí está ligado então aos elementos de produção da cria, tá certo? E isso que precisa ser analisado. Poxa, Rodrigo, né? Ter todos os indicadores da minha fazenda seria maravilhoso. Eu tenho uma fazenda de ciclo completo que eu tenho que ter todos os indicadores relacionados à recria, a crescimento e terminação, e tem todos os indicadores relacionados à cria. Seria fantástico, mas não é fácil, eu não tenho esses indicadores. Então, o que fazer? Olha, o que fazer é começar devagar, mas começar principalmente entendendo quais desses indicadores que eu falei aqui são determinantes para que você tome decisão. No final das contas, o que a gente quer como gestor é tomar a decisão correta. E o que é a decisão correta? Aquela que nos leve a ter o resultado que a gente espera, né? Que nos leve na direção daquilo que a gente espera. E esse é a grande responsabilidade que eu costumo dizer de um gestor, é tomar boas decisões. E por que os indicadores? Para que a gente tenha a maior segurança possível na tomada de decisão. Naturalmente que, como eu disse antes, a linha do olho é aquele acompanhamento de uma fazenda, olhando os pastos, olhando a cerca, olhando a água, conversando com as pessoas, vendo score de gado é determinante, é importante. Porém, a velocidade da nossa pecuária mudou, né? Hoje eu tenho que ganhar talvez
mais peso num período menor, o nível de desempenho necessário para que eu consiga manter uma margem saudável para o meu negócio, o resultado ele acaba sendo muito maior e por isso as operações todas acabam ficando mais intensas. E aí vem a necessidade de outros indicadores que não sejam simplesmente aqueles que eu consigo ver ali, os indicadores da linha do olho, né, de verificação. Por isso eu tenho que buscar. Mas para que isso aconteça, eu sei que dá trabalho. Então a primeira coisa que uma pessoa precisa entender, né, quando quer ter esses indicadores ou quer tomar decisão de uma forma mais segura, é saber que a gestão, né, ou a manutenção dessa sistemática de controle que vai nos levar até as informações, ela custa energia, ela custa dinheiro, então é preciso ter uma estrutura por trás disso. E quando eu falo estrutura, não é simplesmente uma estrutura de software ou uma estrutura física assim, eu preciso ter gente. Eu preciso ter gente capacitada para fazer essa coleta de dados, eu preciso ter gente capacitada para conferir se esses dados estão corretos e tabular esses dados, sendo através de um software ou não. E eu preciso principalmente ter gente suficiente para transformar essa tabulação, esses dados tabulados em informação, né? E também preciso ter uma estrutura e gente qualificada para interpretar esses indicadores e realmente tomar a decisão. E tudo isso tem que acontecer no momento certo, na hora certa. Não adianta eu saber. Claro que se eu souber ao final da minha estação de parição, né, lá na desmama, que eu tive uma mortalidade de 5%, talvez eu vou identificar as causas e vou tomar alguma decisão para a safra seguinte, mas o jogo para trás eu já perdi. Então eu brinco que isso é uma necrópsia, né? Eu estou entendendo, aprendi e tal, mas não consegui tomar a decisão que me ajudasse para trás. Então muitas vezes se eu tivesse esse mesmo acompanhamento, monitoramento, entendendo que nos primeiros meses de parição eu já estou com uma taxa de uma mortalidade que vai provocar ao final, ou tendenciar que ao final eu tenha uma mortalidade muito maior daquela que eu esperava, eu vou investigar e vou tomar decisão na hora e vou resolver o meu problema. Porque técnica para isso a gente tem, gente boa para resolver esse problema a gente tem. Então o que a gente precisa é da informação certa, mais naturalmente, na hora certa. Esse é o nosso grande objetivo. Então o gestor que queira ter essas informações para tomar decisão, ele tem que ter consciência naturalmente que isso vai gastar tempo, vai gastar energia e é preciso de prioridade, assim como ele tem prioridade na salga do coxo, assim como ele dá prioridade no manejo do gado, ele vai ter que dar prioridade na manutenção desse sistema de produção e investir nisso, ter a estrutura necessária para isso. Bom, e como montar esse sistema de controle? Eu vou falar lá mais para frente, mas essencialmente, antes de tudo, eu preciso entender quais são os indicadores que eu uso para tomar a decisão. Quais indicadores são importantes para mim, Rodrigo, para mim, Marcelo, para mim, João, para o meu sistema de produção que eu vou usar, né, mensalmente, trimestralmente, que eu vou usar para tomar as decisões. E a partir daí, né, entender quais são os dados necessários para calcular esses indicadores. Como eu disse, eu tenho que, se para mim é importante entender qual é o meu GMD global, ou para mim é importante entender quantas arrobas eu estou produzindo por hectare, eu preciso necessariamente saber quantas arrobas eu produzo. E para eu ter ideia de quantas arrobas que eu produzo, eu preciso ter a movimentação do meu rebanho em cabeças e em quilos, né? Justamente porque eu preciso saber estoque inicial, final, tudo que eu vendi, tudo que eu comprei em quilos ou em arrobas para que eu possa calcular. Eu preciso ter uma movimentação de estoque registrada a ponto de saber qual é o meu rebanho médio, não o rebanho inicial e final, qual é o rebanho médio que eu mantive dentro dessa safra. Sem isso, sem essas informações, eu não vou conseguir calcular, né, quantas arrobas eu estou produzindo por hectare ou quantos quilos eu estou produzindo por hectare. Então é justamente isso que a gente precisa ter na cabeça. Primeiro, foco, saber o que eu preciso, né? E muitas vezes isso eu vou melhorando ao longo do tempo, eu vou melhorando o meu sistema de acordo, eu vou aprendendo a usar essas informações, mas o que eu preciso para tomar decisão, para daí sim montar uma sistemática de controle, né, que consiga me trazer essa informação e entender que isso custa. Isso custa dinheiro, isso custa tempo, isso custa dedicação, principalmente do gestor, porque se tudo isso acontecer, eu chegar com as informações e o gestor não estiver preparado, né, para interpretar aquilo e tomar sua decisão, de nada disso serve, né? A informação só serve quando ela é usada para tomar uma decisão e essa decisão naturalmente vira uma ação no campo e corrige a nossa rota em tempo real para garantir o nosso resultado.